Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a fisiologia, sobre a função dos rins, tá? Um pouquinho sobre a anatomia, para que a gente consiga entender melhor a respeito do tema principal, né, que eu quero discutir aqui com vocês nesse vídeo, que são algumas doenças glomerulares. Tá? Então vamos começar falando sobre as funções principais dos rins, são basicamente três, que é a filtração, a reabsorção e a excreção. Sobre a filtração, gente, o rim ele é responsável por filtrar cerca de 180 litros de sangue por dia, tá? Só que desses 180 litros de sangue que são filtrados no rim por dia, 99,9% será reabsorvido, tá? Então somente cerca de 1 a 1,5 litro irá formar a urina. Desse sangue que é filtrado, será usado para formar a urina. O sangue, gente, ele vai chegar no rim através da artéria renal, né, que é uma ramificação da artéria aorta abdominal. E essa artéria renal, ao entrar no rim, ela vai se ramificando, tá, e vai entrando dentro daquele rim, se ramificando, e tem que chegar no córtex, que é onde a gente vai ter os néfrons, né, a maior parte dos néfrons, que é a unidade funcional do rim, né, a menor unidade capaz de exercer a função daquele órgão. A segunda função básica dos rins é a absorção, tá? Então ele vai estar atuando aí na reabsorção da água, do sódio, do potássio, do cloreto, da glicose, dos aminoácidos. Em relação à ureia e à creatinina, são compostos nitrogenados, né? São tóxicos para o organismo, e devido a isso o rim não irá reabsorvê-las, né? Elas deverão ser excretadas. Com isso, nós chegamos então na terceira função básica dos rins, que é a excreção, né? Ele vai estar excretando tudo aquilo que for nocivo para o organismo, como a ureia e a creatinina, né? Compostos nitrogenados, são tóxicos, substâncias que são boas para o nosso organismo, né? Os eletrólitos, mas que em excesso elas devem ser excretadas. Dessa maneira a gente entende então a atuação do rim em três mecanismos muito importantes para o corpo, né? Que é no equilíbrio hidroeletrolítico, através do controle da reabsorção dos eletrólitos, né, no controle da pressão arterial, que é através do controle da reabsorção da água, e do controle do pH sanguíneo, através da reabsorção do bicarbonato. Falando um pouquinho sobre os néfrons, gente, um pouquinho da sua estrutura e das suas funções, a gente tem então ali a arteríola aferente entrando no glomérulo, depois a arteríola eferente saindo do glomérulo. Ali, envolvendo o glomérulo, a gente tem a cápsula de Bowman, em seguida nós temos o túbulo contorcido proximal, depois nós temos a alça de Henle, depois o túbulo contorcido distal e depois o túbulo coletor, ok? Então, o sangue ele vai chegar nesse glomérulo através da arteríola aferente, como eu já expliquei para vocês. Chegou ali na arteríola aferente, entrou no glomérulo, o sangue vai ser puxado pela cápsula de Bowman, tá? O sangue que for puxado, o que for sugado daquele glomérulo pela cápsula de Bowman vai formar o filtrado glomerular. E o que compõe esse filtrado glomerular? Água, bicarbonato, sódio, potássio, cloreto, glicose, aminoácidos e ureia e creatinina, tá bom? Isso aí vai estar formando o filtrado glomerular, que é sugado pela cápsula de Bowman. O que foi sugado ali pela cápsula de Bowman vai cair ali no túbulo contorcido proximal, que é a estrutura responsável pela reabsorção da maior parte das substâncias do filtrado glomerular. Né? E o que ela vai reabsorver? 100% da glicose dos aminoácidos será reabsorvido aqui no túbulo contorcido proximal, tá? 90% do bicarbonato é reabsorvido aqui, 65% a 70% da água, do cloreto, do sódio e do potássio também será reabsorvido no túbulo contorcido proximal. Tá? O que não for reabsorvido vai cair então ali na alça de Henle, que é composta pela alça descendente e pela alça ascendente. Na alça descendente, a gente vai ter a reabsorção de água, tá? Porque ela é permeável à água e impermeável ao sódio. E o inverso acontece ali na alça ascendente, tá? Ela é permeável ao sódio, cerca de 25% do sódio vai ser reabsorvido ali na alça ascendente, e ela é impermeável à água, tá? O que não for reabsorvido, então, pela alça de Henle vai cair ali no túbulo contorcido distal, que é onde a gente vai ter a reabsorção de mais ou menos 5% do sódio e da água, ok? O que não foi reabsorvido pelo túbulo contorcido distal vai cair ali no túbulo coletor e vai ser excretado. Tá? Lembrando que a urina ela é composta então cerca de 95% por água, 2% de ureia, 3% de creatinina e outras substâncias. Em relação ao controle da pressão arterial, a gente vai ter a atuação de três hormônios importantes, tá? Que é a angiotensina, que é um vasoconstritor potente, ela vai estar atuando lá na arteríola aferente, daqui a pouquinho eu vou explicar melhor para vocês.
A gente tem a atuação da aldosterona, que ela atua na reabsorção do sódio e na excreção do potássio, ela atua lá no túbulo contorcido distal. E a gente tem também a ação do ADH, que é um hormônio antidiurético, né? Ele atua na reabsorção de água lá no túbulo coletor. Então, falando um pouquinho melhor sobre esse controle, como que ele funciona, né? O sistema renina-angiotensina-aldosterona, a gente tem que, em situações de queda da pressão arterial, a renina vai estar convertendo angiotensinogênio, que fica lá no fígado, né, em angiotensina 1. Essa angiotensina 1 vai cair na corrente sanguínea, vai parar lá no pulmão, onde a gente vai ter a atuação da ECA, a enzima conversora de angiotensina, vai estar convertendo essa angiotensina 1 em angiotensina 2, tá? Que por sua vez vai atuar lá na arteríola aferente, como eu já expliquei para vocês, gerando uma vasoconstrição e consequente diminuição do filtrado glomerular. Tá? Sempre que a gente tiver essa ocorrência, a gente vai ter também a elevação da aldosterona. A aldosterona, como eu já expliquei para vocês também, ela vai atuar lá no túbulo contorcido distal, gerando uma reabsorção de sódio, excreção de potássio. Se a gente reabsorve sódio, a gente consequentemente reabsorve água, tá? Então, atua também nessa retenção de volume, né? E por fim, a gente tem o ADH, que é o hormônio antidiurético. Ele é liberado ali pela hipófise posterior em casos de diminuição do volume sanguíneo, né? Então vai haver a liberação desse ADH, que vai atuar lá no túbulo coletor, gerando a reabsorção de água. Falando um pouquinho melhor sobre a anatomia renal, a gente tem que o rim é dividido em córtex e medula. Tá? Na medula a gente vai ter cerca de 10 a 18 pirâmides de Malpighi, e o ápice dessas pirâmides vai estar em contato ali com a papila renal. Tá? Essa papila renal está em contato com o cálice menor, que se une, né, esses cálices menores para formar os cálices maiores, que vão se unir para formar a pelve renal, que está ali em contato com o ureter, né? A continuação ali da pelve renal vai dar origem ao ureter. Em relação à formação da urina, gente, aonde que ela começa a ser formada? Ali no córtex, tá? Que é onde a gente tem a maior parte da maior porção dos néfrons, né? E é nos néfrons que a gente tem o início da formação da urina. Então, a partir do córtex renal, a gente tem o início da formação da urina, e a partir da papila, essa urina já vai estar totalmente formada, pronta, ok? Sobre a ramificação do rim, a gente tem, então, como eu já falei para vocês, que a artéria renal vai se ramificar ali da artéria aorta abdominal. Né? E a primeira ramificação importante dessa artéria renal é a artéria interlobar. Né? Interlobar porque ela delimita o lobo renal. O que são lobos renais? Né? Eles são a pirâmide de Malpighi com seu córtex sobrejacente. Tá? Então, delimitando esses lobos, a gente tem as artérias interlobares, que vão originar duas artérias, né? Que são as artérias aciformes ou arqueadas. Essas artérias aciformes, por sua vez, elas vão dar origem às artérias interlobulares, que vão originar as arteríolas aferentes, como eu já expliquei para vocês, aquelas arteríolas que vão entrar ali no glomérulo renal. Né? Saindo ali do glomérulo, a gente tem as arteríolas eferentes, que vai levar o sangue para nutrir as células renais. Sobre a cápsula de Bowman, gente, ela é composta pelo folheto externo e pelo folheto interno. O folheto externo ele é um epitélio pavimatoso simples, e o folheto interno são os podócitos. Né? Podócitos são células ali com prolongamentos que vão filtrar aquele sangue ao abraçarem, né, aqueles capilares glomerulares. Esses podócitos, então, eles são fendas de filtração glomerular. Tá? Essas estruturas elas são alvos de doenças, como, por exemplo, o lúpus, o diabetes, glomerulonefrite difusa aguda, que mais? Doença de Berger e vasculites, ok? A lesão dessas estruturas, dessas fendas, vai gerar uma inflamação, né? E essa inflamação vai acabar desencadeando uma oligúria naquele paciente, né? Que é quando ele vai ter a formação de menos de 400 ml de urina em 24 horas. Em relação à lesão glomerular, existem diferentes formas de acontecer isso. Né? Uma delas, através da deposição de complexos imunes, né, antígeno anticorpo, tanto na região subepitelial quanto na região subendotelial. Né? São glomerulonefrites. A gente tem também um tipo diferente de glomerulonefrite, que é aquele caso em que vai haver um ataque dos anticorpos à membrana basal, né? Que no caso que funcionaria ele como antígeno, nesse caso seria a própria membrana basal. E tem também a forma pauci-imune, né, que é uma forma não imune. A gente não tem anticorpos ali naquele local, a gente simplesmente vai ter que o glomérulo vai inflamar.
Sobre o mesângio glomerular, ele é responsável pela sustentação dos capilares glomerulares, tá? Então, o acometimento dessas estruturas vai acabar desencadeando uma hematúria, tá? Porque vai acontecer ali uma perda da arquitetura, tá? A perda da sustentação daqueles capilares, que vai acabar deixando ali passar as hemácias. Então, todas as doenças que acometerem esse mesângio vai acabar cursando com uma hematúria, tá? Devido a essa perda mesmo da sustentação dos capilares. E as doenças possíveis, né, de se afetar esse mesângio glomerular são o lúpus, o diabetes, glomerulonefrite e a doença de Berger. Bora começar então a falar sobre as glomerulopatias, né, iniciando aqui pela síndrome nefrítica. Síndrome nefrítica, gente, é sinônimo de glomerulonefrite difusa aguda, é sinônimo de glomerulite, tudo isso diz respeito a uma inflamação glomerular, tá? E essa inflamação dos glomérulos, como eu já falei para vocês, vai acabar desencadeando uma oligúria naquele paciente devido à inflamação ali nas fendas de filtração glomerular, né? Então, essa inflamação vai gerar uma oligúria, que é a formação de menos de 400 ml de urina em 24 horas naqueles pacientes. E apesar disso, dessa oligúria, o paciente ele vai continuar ingerindo líquidos, né? Normalmente, isso vai acabar desencadeando então uma congestão volêmica naquele paciente. Né? E essa congestão volêmica, então, vai se manifestar através de duas situações, que é o edema, né, e a hipertensão arterial sistêmica. Aqui no caso da síndrome nefrítica, esse edema ali não costuma ser tão importante, né? É um edema ali mais restrito à região periorbitária, membros inferiores. As duas situações, gente, tanto o edema quanto a hipertensão arterial, eles podem se manifestar de maneira leve, moderada ou grave, pode inclusive evoluir aí levar esse paciente a óbito, tá? Nas formas graves. Uma outra manifestação muito característica da síndrome nefrítica é a hematúria, né? Mais especificamente a hematúria dismórfica. Hematúria, para quem não sabe, é a presença de sangue na urina, tá? Essa hematúria ela pode ser tanto macro quanto microscópica na síndrome nefrítica. A hematúria dismórfica, gente, é aquela hematúria alta, né? Diz respeito à hematúria que vai estar acontecendo ali a nível glomerular, né? Que é quando a gente vai ter a presença de hemácias dismórficas mesmo, malformadas, destruídas, né, hipocrômicas. Isso aí está dizendo para você que é uma hematúria alta a nível glomerular, tá? E para você detectar esse dismorfismo eritrocitário, você tem que solicitar. Não vai vir para você sem que você faça essa solicitação. Então, você tem que estar solicitando o EAS com pesquisa de dismorfismo eritrocitário, tá bom? Outras manifestações que podem estar associadas à síndrome nefrítica é a piúria, tá? A piúria é a presença de piócitos na urina, que piócitos são leucócitos degradados, tá, gente? Pode ter também proteinúria, numa faixa de 150 mg a 3,5 gramas em 24 horas, não pode passar disso, senão não é característico de síndrome nefrítica, a gente tem que biopsiar, tá? E pode acontecer também a cilindrúria. E por que vai acontecer essa cilindrúria, né? O que gera a presença de cilindros? Esses cilindros, gente, eles vão acontecer porque a alça de Henle ali no glomérulo, ela produz todos os dias uma proteína que é transparente e bastante grudenta, tá? Essa proteína, ela gruda ali no túbulo coletor e, ocasionalmente, ela pode descamar e formar os cilindros hialinos, que a gente chama. Eles são normais, não tem por que se preocupar, tá? Mas nos casos em que a gente vai ter ali a presença de hemácias ou leucócitos passando ali, né, devido a, por exemplo, a uma síndrome nefrítica, a gente vai ter a formação, se for hemácias, de cilindros hemáticos, se for leucócitos, de cilindros leucocitários, tá? E em relação à presença desses cilindros, a essa cilindrúria, a presença de cilindros hemáticos, né, que é aqueles que a gente vai ter a presença de hemácias, eles são patognomônicos da síndrome nefrítica, tá bom? Os cilindros leucocitários e granulosos, eles podem acontecer também na síndrome nefrítica, mas eles não são tão característicos quanto os cilindros hemáticos. Os cilindros granulosos e leucocitários, eles são mais frequentes na doença tubular renal, tá bom? As três principais situações relacionadas a essa síndrome nefrítica, gente, são uma glomerulonefrite difusa aguda pós-streptocócica, a doença de Berger e essa terceira doença que eu vou escrever, porque eu sou péssima para determinados tipos de pronúncia, então eu prefiro escrever porque quando eu tento reproduzir eu sinto que fica meio engraçado, fica meio ridículo, então eu prefiro simplesmente escrever, tá? E sempre que eu mencionar, for me referir a essa doença, ela vai simplesmente aparecer escrita. Vamos começar então falando da GNDA pós-streptocócica,
Essa GNDA ela vai acontecer mais numa faixa etária pediátrica, né, que são em crianças de 2 a 15 anos de idade. Essa GNDA pós-estreptocócica ela é uma sequela renal tardia devido a uma infecção pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, cepas nefritogênicas M. Tá? A infecção por essas bactérias pode desencadear um quadro renal, né, uma glomerulonefrite difusa aguda. E não que todos os pacientes que vão se infectar por essa bactéria vão desenvolver essa GNDA. Tá? A taxa de ataque dela é de 15%. O que isso significa? Que de todos os pacientes que se infectarem por essa bactéria, 15% delas vão evoluir com a GNDA. Essa GNDA ela pode ser precedida por uma faringoamidalite ou por uma piodermite. Se ela tiver sido precedida por uma faringoamidalite, o tempo que vai levar para o aparecimento do quadro renal nesse paciente é de aproximadamente 1 semana. Tá? Agora, se tiver sido precedida por uma piodermite, o tempo que vai levar para o surgimento de um quadro renal nesse paciente é de 2 a 3 semanas, tá? Porque a infecção cutânea demora mais para o corpo reagir. O que vai desencadear esse quadro renal no paciente, essa GNDA pós-estreptocócica? Não é a bactéria que vai nas fendas glomerulares e atacá-las, tá? Ela vai acontecer devido a uma semelhança que existe entre os antígenos produzidos pelas bactérias, né, pelos streptococcus, com as fendas glomerulares, são muito parecidos. Então, quando o corpo reagir ali formando aqueles anticorpos, esses anticorpos, devido a essa semelhança, eles vão atacar não somente o antígeno, como vão também atacar essas fendas de filtração glomerular. Tá? E esse ataque às fendas de filtração vai desencadear uma inflamação naquelas fendas glomerulares e, como eu já falei para vocês, o paciente vai cursar com oligúria, consequente congestão, né? Então vai evoluir com edema, hipertensão arterial e hematuria. Como que a gente vai fazer para confirmar essa GNDA pós-estreptocócica, né, no paciente? Através de 4 passos, tá? De 4 perguntas. A primeira delas é se esse paciente teve uma piodermite ou uma faringoamidalite recentemente. Se ele responder para você que sim, você vai verificar se o tempo de incubação é compatível, né? Ou seja, se ele relatou para você que teve uma piodermite, você vai ver se o quadro renal surgiu de 2 a 3 semanas depois. Se for faringoamidalite, se surgiu 1 semana depois. Se esse tempo for compatível, você vai documentar, tá? Através da solicitação do ASLA ou da anti-DNase B. O ASLA e a anti-DNase, eles podem confirmar para você que aquele paciente teve uma infecção prévia pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, né? Só que o ASLA ele vai positivar em 90% dos casos dos pacientes que tiveram uma faringoamidalite e somente 50% dos pacientes que tiveram uma piodermite, né? Agora, a anti-DNase B não, ela vai positivar em 70% dos casos, independente de ter sido ou não, de ter sido uma faringoamidalite ou uma piodermite. Tá? Então, a gente vai fazer da seguinte maneira: se o paciente relatou para você que ele teve uma faringoamidalite, você solicita o ASLA. Se ele relatou para você que foi uma piodermite, você solicita a anti-DNase B, que a possibilidade de positivação é maior em relação ao ASLA. A 4ª etapa seria a solicitação do complemento, né? Então, esses pacientes com GNDA pós-estreptocócica vão cursar com uma hipocomplementemia, né? Uma queda do C3, que tem que normalizar após 8 semanas, tá bom? O prognóstico da GNDA pós-estreptocócica é bom, tá? A maioria dos casos a doença é autolimitada. Agora, cerca de 2 a 5% dos pacientes, dos doentes, vão cursar com um mau prognóstico, né? Aquela doença que vai ter uma destruição renal rápida, em cerca de semanas, tá? E vão precisar fazer transplante ou diálise para o resto da vida. Sobre a história natural da GNDA pós-estreptocócica, é importante a gente saber porque ela diz pra gente como que tem que ser a evolução daquela doença, né? Se fugir daquilo, a gente tem que começar a pensar que aquele paciente não está evoluindo bem e começar a pensar em biópsia, né? Então, como que é essa história natural? Em relação à oligúria, esse paciente ele tem que apresentar uma melhora em 1 semana, tá? Em relação à hematúria, ela pode perdurar aí por até 1 ano. Tá? A proteinúria por até 5 anos, lembrando, proteinúria na faixa de 150 mg dia a 3,5 gramas por dia. Passou disso, a gente já tem que fazer a solicitação da biópsia, tá? Anormal, tá? E o complemento ele tem que se normalizar, como eu já falei para vocês, depois de 8 semanas, tá? 2 meses. A gente pode ter também um aumento leve da ureia e da creatinina, não progressivo.
Então, pessoal, fugir desse padrão de normalidade aqui e começar a pensar em biópsia, tá? Mais especificamente, os critérios aqui de biópsia para vocês. Pacientes que vão evoluir com anúria, né? Aqueles que vão ter uma formação de urina inferior a 50 ml de urina por dia. Aumento grave da ureia e da creatinina. Começou a chover de novo, uma chuva forte. Amo chuva, adoro, eu rendo muito mais, amo estudar na chuva, mas em época de chuva, né? Mas atrapalha o áudio dos vídeos, né? Fica barulhão de chuva. Enfim, daqui a pouco passa. Então, gente, aumento grave, né, da ureia e da creatinina, também vai ter que biopsiar. Oligúria por mais de uma semana, né? Fugiu do padrão de normalidade daquela doença. Hipocomplementemia por mais de 8 semanas também. Proteinúria na faixa nefrótica, né? Aquelas que passarem de 3,5 gramas em 24 horas, solicitar também a biópsia. Em relação ao tratamento da GNDA pós-estreptocócica, a gente vai restringir a ingestão hídrica, né, desse paciente, no máximo 1000 ml de água por dia, tá? Vai restringir também o sódio, vai entrar com diurético de alça para eles, no caso do furosemida, né, nas doses de 1 a 2 mg por quilo por dia, no máximo 6 mg por quilo dia. Naquelas situações em que o paciente evolui com complicações, né, como por exemplo um edema cerebral, a gente entra aí com nitroprusiato para ele. Uma observação importante é a antibiótico-terapia. Tá? A gente tem que entrar também com a penicilina para esses pacientes, não porque isso vai melhorar o prognóstico da doença, não porque aqueles pacientes que ainda estão lá na fase de faringo ou piodermite vai impedir que essa doença evolua, né, para uma GNDA pós-estreptocócica, não vai alterar absolutamente nada, mas a gente tem que entrar com antibiótico-terapia para atuar aí na erradicação da cepa. Tá? Então, a terapia de escolha é a penicilina benzatina, se for crianças com menos de 25 quilos, 600 mil, se for mais de 25 quilos, 1.200.000. Agora, aqueles pacientes alérgicos à penicilina, a gente entra com a eritromicina nas doses de 30 mg por quilo dia por 10 dias. Agora, aqueles pacientes que evoluem muito mal, né, no caso, edema agudo de pulmão, ICC, hipertensão arterial sem melhora, acidose, a gente tem que começar a pensar em diálise, tá bom? Pessoal, eu tinha planos de colocar tudo num vídeo só, tanto as síndromes nefríticas, né, a GNDA pós-estreptocócica, a doença de Berger, as outras glomerulopatias, só que o vídeo vai ficar muito longo e aí eu resolvi separar, tá? Eu vou terminar por aqui essa primeira parte, né, onde a gente fala sobre a GNDA pós-estreptocócica, e vou lançar um outro vídeo depois falando sobre as outras glomerulopatias, tá? Então, se você tiver interesse em estudar um pouco mais sobre as outras alterações, procura aí que você vai encontrar, tá bom? Em vídeos separados para ficar mais resumido para vocês cada um dos vídeos. Então, sobre a GNDA, sobre um resumão geral sobre a função dos rins, anatomia, basicamente isso. Resumi o máximo que eu pude. De qualquer forma, espero ter ajudado. Muito obrigada.